Você já parou para pensar como seria estar à beira de uma promessa prestes a ser cumprida, apenas para se perder em tentações e trair sua própria fé? Como é possível que tão perto da terra prometida, o povo de Israel tenha escolhido se afastar de Deus? Essa é a história da apostasia no Jordão, um episódio doloroso, onde a promessa e a traição se encontraram. Hoje, nós vamos viajar até aquele acampamento, entender o contexto e a tentação que tomou conta do povo, e descobrir como essa história ainda ecoa nos dias de hoje. Grande acampamento israelita à margem do rio Jordão, o povo se preparando para a jornada final. Após 40 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel estava prestes a alcançar a terra prometida. Eles haviam enfrentado dificuldades inimagináveis, perdido uma geração inteira. Mas Deus foi fiel em cada passo da caminhada. E agora, à beira do Jordão, eles viam o fim de uma jornada e o começo de uma nova era. Imagine a expectativa deles. Eles estavam cansados, mas ao mesmo tempo cheios de esperança. Cada um havia sido ensinado a manter-se puro, separado dos costumes pagãos das nações ao redor. Contudo, justamente neste momento crucial, uma ameaça invisível se aproximava. Uma ameaça que não veio na forma de exércitos, mas de sedução. Ao redor do acampamento israelita, outros povos observavam de perto. Entre eles estavam os moabitas e os midianitas, que viam o poder de Israel com temor. Eles sabiam das vitórias de Israel sobre nações poderosas e temiam que seu próprio fim estivesse próximo. Mas em vez de buscar uma solução em guerra, decidiram usar uma estratégia insidiosa para enfraquecer o espírito do povo. Foi então que Balaão, um profeta chamado por esses povos para amaldiçoar Israel, teve uma ideia perigosa. Se não podiam derrotar Israel pela força, poderiam afastá-los de Deus pela tentação. As mulheres moabitas, atraentes e com maneiras encantadoras, adentraram o acampamento de Israel. Elas chegaram aos poucos, com sorrisos e sussurros sedutores, oferecendo amizade e, logo em seguida, convites para suas festas e celebrações. Com palavras mansas, ganharam a confiança de muitos israelitas, especialmente dos jovens, e aos poucos plantaram sementes de dúvida e curiosidade nos corações. O que começou como amizade, logo evoluiu para algo mais sombrio. Essas mulheres introduziram o povo de Deus a uma nova forma de adoração, muito diferente da pureza e santidade que Deus havia ordenado. E então, ao invés de se manterem separados e consagrados a Deus, muitos israelitas se renderam às práticas de Baal Peor. Este era um culto repleto de práticas profanas e rituais que incluíam sacrifícios de animais e até de seres humanos. O povo escolhido, que deveria honrar a Deus acima de tudo, agora adorava um ídolo de pedra e madeira, atraídos pela promessa de prazer e satisfação temporária. Para Deus, aquilo foi uma ofensa direta. O pacto entre ele e Israel, firmado com milagres e bênçãos, estava sendo violado pelo próprio povo. Eles trocavam a fidelidade a Deus por prazeres passageiros e, com isso, se distanciavam da proteção divina. Mas o Senhor, que havia libertado Israel do Egito e sustentado seu povo durante anos de deserto, não podia deixar essa traição sem resposta. A ira de Deus acendeu-se contra Israel, e uma praga começou a devastar o acampamento. Rapidamente, dezenas de pessoas caíam mortas, como se a própria mão de Deus estivesse purificando o povo do pecado que havia cometido. O terror tomou conta do acampamento. Aqueles que antes festejavam, agora sentiam o peso da culpa e do julgamento de Deus. E muitos perceberam, tarde demais, o erro que haviam cometido. Mas nem todos haviam se desviado. Entre o povo, havia aqueles que ainda eram zelosos e fiéis ao Senhor. Um deles era Finéias, neto de Arão, o sumo sacerdote. Ele observou com profundo desgosto um israelita trazendo abertamente uma mulher midianita ao acampamento. Esse ato era um desprezo total às ordens divinas, um desrespeito à santidade de Deus. Finéias, movido por um zelo inabalável, pegou uma lança e, em um ato de coragem e justiça, interrompeu a transgressão de maneira definitiva. Ele sabia que a ordem de Deus precisava ser restaurada e seu ato de justiça foi reconhecido pelo próprio Senhor, que cessou a praga imediatamente. Por sua fidelidade, Finéias foi abençoado, e seu zelo se tornou um exemplo de devoção incondicional. A apostasia no Jordão nos revela como o afastamento de Deus pode acontecer de maneira sutil, como as tentações entram pelas pequenas portas de nosso coração, até que, sem perceber, nos encontramos distantes da presença de Deus. Aqueles que estiveram tão próximos de entrar na terra prometida
quase perderam tudo, seduzidos pelos prazeres imediatos e pelos costumes dos povos ao redor. Deus espera que seu povo seja santo, separado. E essa não é uma tarefa fácil. É um chamado diário para resistir ao mundo e viver em retidão, mantendo nossos corações e mentes focados na promessa. Hoje, as tentações são igualmente poderosas. Não vemos altares e ídolos físicos, mas o mundo continua oferecendo maneiras de seduzir e desviar nossa fé. Assim como Israel, estamos em nossa jornada rumo à promessa divina. Mas o que estamos dispostos a sacrificar para nos mantermos fiéis? Será que ao final conseguimos resistir aos prazeres passageiros que nos afastam de Deus? Essa história não é apenas sobre o povo de Israel, é sobre nós. Cada um de nós enfrenta o desafio de escolher entre o prazer imediato e a fidelidade duradoura. Que possamos olhar para o exemplo de Finéias, entender a gravidade do que é manter-se fiel e resistir às tentações que vêm até nós. A apostasia no Jordão é um chamado à vigilância espiritual. Não importa quão próximos estejamos da promessa, precisamos estar atentos para não tropeçar nas armadilhas que nos rodeiam. Que a história de Israel nos inspire a sermos fiéis em nossa jornada, mantendo os olhos no alvo e evitando os desvios do caminho. Após falar isso, obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir até aqui. Se você sentiu que essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Juntos, continuamos essa jornada de fé e aprendizado, aprofundando nosso conhecimento nas Escrituras e fortalecendo nosso relacionamento com Deus. Que a paz e a graça do Senhor estejam com você e que sua luz guie seus passos todos os dias. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente.